Bom, pessoal, em virtude desse coronavírus aí, estamos fazendo essa videoaula para dar continuidade à nossa matéria que a gente parou em sintaxe, tá? Para quem não me conhece, professor Ricardo Félix, professor de língua portuguesa, e a gente está agora no momento de trabalhar sintaxe, tá? Já trabalhamos vários elementos, sujeito, predicado, complemento, nominal, adjunto, adverbial, os elementos sintáticos praticamente todos, exceto os que a gente vai ver agora, que são aposto e vocativo em sequência, tá? Sobre o aposto, galera, o que a gente pode falar sobre esse elemento sintático? O aposto é um elemento que ele tem uma característica que é a repetição. É a repetição de um outro elemento com alguma finalidade. A repetição desse elemento pode ser com a finalidade de explicar melhor esse elemento, de especificar, de resumir, às vezes de enumerar, né? Então, um aposto tem esse valor explicativo, grosso modo, mas só que ele tem esse valor de repetição do termo. Vamos ver aqui como é que eles funcionam. Peguei exemplos de aposto, tá? Esse primeiro aposto aqui, ó, Júlia, aluna exemplar, nunca falta. A gente fala que é um aposto intercalado. Esse tipo de aposto, obrigatoriamente, tem que estar separado por vírgulas, né? Então, você vê aqui, a aluna exemplar, entre vírgulas, é o nosso aposto intercalado. É uma característica a mais da Júlia. Eu poderia muito bem reescrever essa frase sem colocar o aposto intercalado. Júlia, nunca falta. Mas quando eu coloco Júlia, aluna exemplar, essa informação a mais que eu estou dando é o nosso aposto intercalado. E ele sempre isolado por vírgulas, tá? Nem todos os apostos aqui você vai separar por vírgula. Alguns não podem nem ter vírgula. Então, a gente vai ver como é que funciona isso aqui em outros exemplos. Olhem para cá. Dinheiro, glória, poder, tudo o seduzia. Vocês percebem que eu tenho vários elementos aqui que serão o sujeito do verbo seduzir. Só que eu tenho esse último elemento aqui como um resumo dos anteriores. Para não ficar enumerando aqui vários, eu coloquei 13 e no final eu coloquei tudo. Esse tudo, né, é o nosso aposto resumitivo. É uma palavra que está se referindo a outro termo da oração, característica do aposto, sempre se refere a outro termo. O aposto nunca é o cara da oração. Ele está subordinado a um outro elemento, dando alguma característica a mais. Então, nesse caso aqui, o tudo é o nosso aposto resumitivo. Tá bom? Esse aposto aqui, pessoal, desse exemplo que eu botei, é o que passa batido, geralmente. As pessoas não notam que isso aqui é um aposto. Olha um exemplo. O Rio Amazonas é o maior do mundo. Tá? Quando eu coloco o Rio Amazonas, você percebe que eu estou falando aqui, a palavra rio é um substantivo comum, uma coisa bem genérica. Tem vários rios, Rio São Francisco, Rio Paraná, mas eu estou falando Rio Amazonas. E quando eu coloco um nome próprio que especifique o substantivo comum anterior, isso aí vai ser um aposto especificativo. Mas olha o detalhe, esse aposto ele não é separado por vírgulas, não pode ser separado por vírgulas. A pessoa está acostumada com esse cara aqui, que é o clássico, aquele aposto separado por vírgulas. Esse aqui não é, mas não deixa de ser aposto. Isso vale para várias situações. Se eu falo a ponte, letra maiúscula, Rio-Niterói, aposto da ponte, tá? Se eu coloco, por exemplo, o curso Falcon, olha só, curso Falcon, olha o merchan atuando aí. Quando eu coloco o curso Falcon, curso é genérico, pode ser qualquer um, mas se eu coloco Falcon, letra maiúscula, aposto especificativo de curso. Entenderam a situação? É um aposto que geralmente as pessoas não notam. Um outro aposto muito importante também é esse que vem depois dos dois pontos. Ele é um especificativo também. Só peço uma coisa. Você percebe que esse aposto aqui, que vai ser compreensão, ele é um aposto que vem após os dois pontos e ele não é tão dispensável quanto esse primeiro, intercalado pelas vírgulas. Se eu falo só peço uma coisa, sintaticamente esse período está completo. Porém, semanticamente, falta você entender que coisa é essa. Então, para você especificar, para você dizer do que eu estou falando, eu coloco esse aposto especificativo aqui, tá? Que seria compreensão. Aí, o que acontece? Aqui estão os tipos, tá? Uns exercícios que vocês têm na apostila, que a gente depois vai passar gabarito, tudo direitinho. Vocês têm esses aqui, dispostos em várias outras situações também. Coloquei aqui embaixo um cuidado que a gente deve ter. Tá? Isso aqui engana muita gente. Olhem para esse exemplo. As borboletas, leves e livres, né? Leves e livres, voam pelo céu. Aí, olha só, entre vírgulas, eles estão pedindo para você marcar isso aqui como aposto. E você, né, aquele desavisado vai chegar lá e vai, aposto. Não é aposto. Esse cara aqui é um predicativo. Nesse caso aqui,
predicativo do sujeito. Por que ele não é um aposto? Por que isso aqui? Qual a diferença entre esse cara e esse outro cara aqui? A presença do substantivo. Quando você tem substantivo dentro desse aposto intercalado, sim, você chama de aposto. Se você só tiver adjetivos, leves e livres, isso não é aposto. Isso é um predicativo deslocado. Predicativo de quem? Das borboletas. Tanto que você terá aqui um predicado verbo nominal, onde você tem uma ação, que é voar, e uma característica, um estado, uma qualidade, livres e leves. Tem como transformar esse cara em aposto? Quer dizer, você pode fazer duas frases bem parecidas? Pode. Você pode fazer assim, as borboletas. Aí se você colocar aqui um substantivo, as borboletas, se você coloca aqui dentro, seres leves e livres voam pelo céu. Opa, quando você coloca essa palavra aqui, você está colocando um substantivo. E esse cara deixaria de ser predicativo do sujeito e passaria a ser aposto. Mas perceberam, do jeito que está, nesse exemplo que eu coloquei, você não tem aposto, só tem predicativo do sujeito. Tá bom? Então tá aí um elemento aposto, né? Nosso próximo caso aqui será vocativo, gente. Bom, pessoal, falamos na nossa última parte agora de aposto, falaremos agora de vocativo, né? O último elemento sintático que a gente vai bater aqui e no finalzinho fazendo uma revisão de elementos preposicionados, como é que eles funcionam na sintaxe da língua portuguesa. O que é o vocativo, gente? Vocativo é o termo como você se refere à pessoa com quem você fala no discurso. Vocativo não tem em todas as orações, não é qualquer oração que tem vocativo, é só quando você tem uma interlocução, uma fala com alguém. É a forma como você se refere a essa pessoa. Pode ser o nome da pessoa, pode ser um apelido, o jeito que você chama essa pessoa dentro do discurso, tá? Características desse aposto, desse vocativo, desculpa. O vocativo é sempre separado por vírgulas, sempre. Esse não é igual ao aposto que você pode ter vírgula ou não. O vocativo é sempre isolado por vírgulas. Se ele estiver no início, uma vírgula após. Se ele estiver lá no final da frase, uma vírgula antes. Agora, se ele estiver dentro da frase, no meio da frase, uma vírgula antes, outra depois. Então, o vocativo sempre separado por vírgulas. E uma outra característica é que ele nunca é o sujeito da oração. A gente vai ver isso. Olhem para cá. Crianças, entrem logo. Então, percebam, você tem aqui um diálogo, você está falando com alguém, chamando essa pessoa, crianças, no caso, essas pessoas, né? Aqui eu coloquei um vocativo no início da oração. Agora aqui, ó, voltem seus covardes. Quando você está falando seus covardes, isso aqui não é o nome da pessoa, é como você está chamando, é o jeito como você interpela alguém. Interpelação é o vocativo, chamamento é o vocativo, tá? Então, é simples. Ele é uma estrutura simples de você identificar, é fácil de você identificar, né? Muita gente confunde com aposto, mas você vê que as características de vocativo e aposto são bem diferentes. No aposto você não está falando com alguém, você está dando uma informação a mais, enquanto no vocativo você fala diretamente com a pessoa no discurso. E você é bem tranquilo de identificar. Um cuidado que você tem que ter é você não confundi-lo com o sujeito da oração. Eles sempre querem que você pense que aquilo que o vocativo é o sujeito. Olhem para cá, crianças, entrem logo. Se a gente fala que uma palavra tem uma função sintática, ela não pode ter outra ao mesmo tempo. Uma palavra não pode ser ao mesmo tempo, ela é vocativo, mas de vez em quando faz um bico de sujeito. Não existe isso. Função sintática, cada palavra tem a sua. Então, como esse cara aqui a gente já viu que é vocativo, não pode ser o sujeito, embora, né, pareça. Quem que vai ser o sujeito numa oração onde você tem um vocativo como essa aqui, ó? Crianças, entrem logo. Você vai ver o verbo é entrem. Então, quando você tiver um caso desse, você vai ter sujeito oculto vocês. Então, o sujeito dessa oração é um sujeito oculto, no caso, vocês, né? Crianças, é como se fosse, eu quero que vocês entrem logo. Lógico, a gente sabe que semanticamente esse vocês e crianças são a mesma coisa, semanticamente. Mas para efeito de sintaxe, né? Sintaxe não. Esse cara aqui é vocativo e o sujeito do entrem vai ser sujeito oculto vocês. Beleza? Mesma coisa acontece com voltem seus covardes. Esse seus covardes aqui é vocativo, nunca marquem que ele é sujeito. Agora, quem será o sujeito? Mesma coisa que é de cima, sujeito oculto vocês. Eu quero que vocês voltem.
Beleza, gente? Então, tá aqui os cuidados que tem que ter com o vocativo, sempre separado por vírgula e nunca será o sujeito da oração, tá? Agora eu fiz uma pequena revisão, já que a gente está fechando sintaxe aqui com o último elemento sintático, né? De elementos que são preposicionados dentro da sintaxe. Eles se confundem muito. Nós já vimos, eu passei para vocês, quando a gente viu o complemento nominal, quando a gente viu adjunto adnominal, os macetes, né? Como se separa um do outro. Mas aqui eu botei cinco orações em que você tem 5 elementos preposicionados. Na verdade, a mesma estrutura, ó, de Petrópolis, quer dizer, o de Petrópolis aqui, ele vai exercer 5 funções sintáticas diferentes, para vocês verem como é que isso aqui confunde. Por isso que eles adoram colocar nas provas, sobretudo nos concursos militares, elementos preposicionados e pedirem de vocês análise sintática, tá bom? E a gente vai ver estruturas bem diferentes aqui, embora o termo seja escrito da mesma maneira. Olhem para cá. Gosto de Petrópolis. Elemento preposicionado. Como é que a gente vai descobrir o que ele é? Olhando para o que tem antes. O que ele está completando? Verbo gostar. Gostar é verbo. E verbo com que transitividade? Ele é um VTI, verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de alguém, gosta de alguma coisa. Então, se eu estou completando um verbo transitivo indireto, esse cara vai ser o que, gente? Objeto indireto. Legal? Completando um verbo transitivo direto, um objeto indireto. Olha a estrutura como é que é diferente agora aqui embaixo. Tive medo de Petrópolis. Agora, esse termo preposicionado está completando a palavra medo. E medo é verbo? Não, medo não é verbo. Se medo não é verbo, o que vai ser medo? Qual a classe gramatical de medo? Substantivo abstrato. Então, quando eu completo um substantivo abstrato com um elemento preposicionado, aí você vai ter que ver o quê? Aquele macete que eu passei nas últimas aulas. Se esse elemento preposicionado ele está sofrendo essa ação, se esse medo está incidindo sobre Petrópolis. E está acontecendo isso. Petrópolis está sendo temido. Né? No caso, a cidade de Petrópolis está sendo temida. Então, se ela está sofrendo, recebendo esse medo, se esse elemento recebe, a gente chama de complemento nominal. Tá? O complemento nominal, porque completando substantivo abstrato, lembrando que esse cara, o complemento nominal, ele completa o que a gente chama de asa. Lembram disso? Asa, adjetivo, substantivo abstrato e advérbio. Então, nesse caso aqui é um substantivo abstrato. E temos complemento nominal. Já nessa aqui de baixo, o clima de Petrópolis. Né? Agora eu estou completando a palavra clima. Você percebe que esse cara aqui, o Petrópolis, no caso, não está sofrendo uma ação do clima. Quando eu falo clima de Petrópolis, eu poderia falar clima, sei lá, de qualquer estado, qualquer lugar, qualquer ambiente vai ter um clima, não é isso? Então, isso aqui é só dizendo de que lugar eu estou especificando. Nesse caso aqui, eu posso até transformar esse de Petrópolis num adjetivo. Eu posso falar assim, ó, o clima petropolitano, ele é ameno. Olha só, eu transformei num único adjetivo. Então, isso aqui é uma qualidade, é como se fosse é uma locução adjetiva caracterizando um substantivo. Esse cara, então, vai ser o quê, gente? Adjunto adnominal. Perceberam? Né? Então, eu estou completando o clima com um elemento preposicionado, mas que está servindo só de qualidade para o clima. Né? Aqui não é a qualidade do medo. Perceberam a diferença? Então, isso aqui é a qualidade do clima. Então, funciona como locução adjetiva, então é adjunto adnominal. Olha para esse caso aqui. A cidade de Petrópolis é acolhedora. Aí, quando você vê a cidade de Petrópolis é acolhedora, aí a gente vai entrar naquele exemplo que eu dei quando falei de aposto com vocês, o Rio Amazonas. Olha o que eu estou falando aqui. Eu tenho um substantivo comum, cidade, eu posso falar de qualquer uma, né? E em seguida eu tenho um substantivo próprio, especificando de que cidade eu estou falando. Então, se eu tenho um substantivo comum e depois eu tenho o próprio, aqui, letra maiúscula, isso aqui vai ser o quê, gente? Aposto. Olha como é que eu tenho várias classificações para o mesmo elemento dependendo do contexto. Perceberam? Não tem como gravar elemento, você tem que interpretar dentro daquele contexto. Por isso que a análise sintática, né, é aquela, a gente fala que na sintaxe é aquele lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Sintaxe, ela é problemática, então você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter capacidade de interpretação. Finalizando, gente, chama, eu botei chama, tá?
Chamam, acertem aí. Chamam aquela cidade de Petrópolis. As pessoas chamam normalmente aquela cidade de Petrópolis. Agora olhem para cá. De Petrópolis é uma característica que eu estou atribuindo à cidade. Quando eu uso esse verbo chamar aqui, que chamam aquela cidade de Petrópolis, eu estou pegando uma característica e estou atribuindo. Chamam o fulano de louco. Ele é louco? Não necessariamente. Então, essa característica atribuída é chamada de quê, gente? Predicativo do objeto. É o PO, né? Para os íntimos, PO, predicativo do objeto. Por quê? Chamam aquela cidade. Quem chama, chama alguém, chama alguma coisa. Então, esse cara é um verbo transitivo direto. Aquela cidade vai ser o nosso objeto direto. E de Petrópolis, característica atribuída à cidade. Então, vai ser o nosso predicativo do objeto. Perceberam a gama de possibilidades que nós temos aí de classificação para o mesmo elemento preposicionado? Então, viu preposição, já viu que vai ter vários testes para fazer essa análise sintática. Beleza, gente? Com isso aqui a gente fecha a sintaxe. E é isso aí, galera.